amados ouvintes da Palavra de Deus, é com muita alegria que mais uma vez eu trago uma palavra. Eu digo que da parte de Deus, porque se Deus separou, é vontade dele que seja lido. Essa palavra que está em 2 Reis 1, do 1 ao 10. Diz o seguinte: e depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu a casa pela grade de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros, disse-lhe: ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Egrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe-te, para encontrar-te com o mensageiro do rei de Samaria, e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ires consultar a Baal-zebub, Deus de Egrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama em que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei. E a ele lhe disse: que se voltaste. E ele lhe disseram: um homem saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei, que vos mandou. E disse-lhes assim o Senhor: porventura não há Deus em Israel, para que mandaste consultar a Baal-zebub, Deus de Egrom? Portanto da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Amados ouvintes, eu vou ficar até aqui o capítulo 6, mas logo mais eu vou ler o restante. Muitas vezes nós consultamos a Deus que não é um Deus verdadeiro. E a palavra de Deus é muito forte e verdadeira para que nós duvidamos ou para que nós não criamos nela como a Bíblia Sagrada. E aqui, recapitulando, Deus mandou um recado para o rei, que na cama que ele subiu, ele não desceria. Por que, amados ouvintes? Porque ele estava procurando deuses pequenos, deuses que não são deuses verdadeiros, Deus a quem não tem poder de curar, de levantar mortos, como o nosso Deus verdadeiro tem. Eu quero ir um pouco mais adiante, para que nós possamos entender a fundo essa palavra. Diz o seguinte: em recriminação ao homem de Deus, Acabe mandou um grupo de 50 homens com o capitão, como eu já li anteriormente. Mandou um grupo e mandou um terceiro. E o capitão de joelhos diante do homem de Deus clamou por sua vida e dos seus companheiros. E em resposta Deus enviou um anjo, como eu já tinha dito, e mandou de volta o recado para o rei. E o rei não quis escutar, não quis crer. Mandou um grupo, mandou um terceiro grupo. E ali o recado foi enviado para o rei e ele não escutou. É como nos dias atuais não é diferente. Quando Deus entrega uma repreensão ao mundo pecador, ele fica tão revoltado, tão indignado, que muitas vezes, se o homem pudesse, se o mundo pudesse, ele pegava aquele pregador, aquele enviado de Deus e mataria, para não obedecer, para não escutar. Mas Deus repreendeu Acabe. E está repreendendo, amados ouvintes, aos idólatras nessa oportunidade. Será que o Brasil não tem um Deus verdadeiro, um Deus justo para consultar, para que precise consultar a falsos deuses, a adivinhos, a feiticeiros, a tantas coisas que o mundo oferece e não procura o Deus verdadeiro? Quando o Deus verdadeiro nos fala, eles não querem ouvir. Por quê? Porque ali é preciso se pagar um preço. E muitas vezes nós, homens, nós queremos o caminho mais rápido. Nós queremos o caminho que aos nossos olhos é o melhor. E não é os olhos de Deus o melhor. Não é os
Deus, o correto para a nossa vida. Eu te pergunto mais uma vez, será que o Brasil não tem um Deus poderoso que possa resolver os problemas que hoje assolam os brasileiros, que hoje assolam os evangélicos, que hoje assolam o povo de Deus? Precisamos consultar feiticeiros, como eu já te perguntei antes. Precisamos de conferência que nos leva a Deus. Amados, nós temos um Deus verdadeiro, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que pode fazer um milagre hoje, agora, na tua vida. Eu creio nesse Deus, sabe por quê? Porque Ele é o Deus da minha vida e Ele já fez o impossível acontecer. Nessa tarde, seria impossível estar aqui, levando essa pequena palavra para você, porque essa palavra foi ministrada para mim. Será que o meu Deus não é um Deus que pode resolver situações, problemas do nosso cotidiano? Será que temos que procurar veredas? Será que temos que estar no mundo porque o mundo é mais fácil, porque o mundo é tudo mais rápido? Amados, temos que procurar Deus, temos que estar debaixo da vontade de Deus, temos que ter o Deus verdadeiro, Deus onipotente, onisciente, onipresente, porque esses atributos só o verdadeiro Deus tem. Esse atributo de nos conhecer verdadeiramente, de saber o que nós estamos precisando nessa hora, só o Deus poderoso tem. É o Deus das promessas, é o Deus da Bíblia Sagrada, é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã, é o Deus que pode fazer um reboliço, é o Deus que pode pegar o seu cativeiro e virar como já virou o meu, em nome de Jesus. Eu tomo posse nessa hora dessa palavra e digo a você, amados ouvintes, tome posse, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que faz milagres e prodígios acontecer. Amados ouvintes, eu quero te dizer nessa tarde, com toda certeza, que é no livro de 2 Reis que nos mostrou que aquele imperador pagão morreu em consequência de quê? Em consequência da desobediência. E muitas vezes Deus nos diz, vai, fala, obedece, toma posse do que é teu, e nós, por desobediência, nós não tomamos posse, nós não pagamos o preço. Mas eu quero te dizer, amados ouvintes da palavra de Deus, pague o preço, tome posse da vitória, porque a vitória está decretada na tua vida, mesmo que para isso precisamos pagar um preço. O preço é buscar o Deus verdadeiro, o preço é estar no centro da vontade de Deus, não é da nossa vontade, não é da vontade do mundo, não é da vontade de falsos profetas que aqui tem, é debaixo da vontade de Deus. E essas promessas, amados ouvintes, estão na Bíblia. Então temos que tomar posse, temos que estar procurando o Deus verdadeiro, o Deus que só Ele liberta, que só Ele cura, que só Ele salva. Nesse estudo, nessa pequena palavra, observamos que o profeta Elias repreendeu ao rei idólatra, e em contrapartida ele quis repreender o homem de Deus, levando a um grande castigo. Nos dias atuais, encontramos muitas pessoas que estão querendo fazer o mesmo com os evangelistas, com os homens de Deus. Mas, como é de praxe, Deus usa a sua justiça em favor do seu povo, para dar grandes livramentos e para dar vitória. O Senhor admoesta porque Ele é o Criador. Entretanto, a criatura jamais conseguirá admoestar, porque Ele é o Deus do universo. Nos relatos sobre a vida de Jesus, quantos demônios de enfermidade, de prostituição, de lascívia e outros que foram censurados, continuam sendo através da igreja, na face da terra, para que muitos venham a graça divina e por fim a salvação. Devemos estar centralizados dentro da vontade dEle, para que possamos receber uma vida eterna. Apocalipse 3,19 nos diz o seguinte: eu repreendo
repreendo e castigo a todo o quanto amo. Amados ouvintes, olha como é poderoso. Eu repreendo e castigo a todo o quanto amo. Deus nessa tarde talvez esteja te repreendendo através dessa palavra, mas sabe por que Ele se repreende? Sabe por que Ele me repreende? Porque acima de tudo Ele nos ama. Porque acima de tudo Ele não quer a nossa perdição, Ele quer a nossa salvação. E um pouco mais à frente, no 3:19, diz o seguinte: eu repreendo e castigo a todos o quanto amo. Se põe zeloso e repreende. Amado, arrepende-te de todas as veredas que procurastes até hoje, de todas as veredas, os caminhos dos falsos profetas, da falsa idolatria. Se arrepende e procura um Deus verdadeiro, porque nessa ocasião, se o rei tivesse procurado um Deus verdadeiro, ele teria salvação, ele teria cura, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, diz a palavra de Deus. Amado ouvinte, mais do que pedimos. Se nós pedimos algo, Deus pode nos dar mais. Se nós pensamos algo, Deus pode nos dar mais. Acontece que é preciso arrependermos, é preciso buscar o Deus verdadeiro e estar debaixo da sua vontade, estar debaixo do querer dele, estar debaixo da plenitude do poder de Deus, do Deus verdadeiro. Digo mais uma vez, que cura, que salva, que liberta, que traz hoje à tarde para ti a salvação verdadeira, a salvação que Deus pequeno, que Deus com D minúsculo jamais poderão te dar. A salvação é a solução para os teus problemas. Que nessa tarde você tenha tomado posse do que Deus tem para te dizer. E que se Deus te repreendeu, se Deus me repreendeu, é porque Ele nos ama, é porque Ele é um Deus zeloso, como diz Apocalipse 3:19. Ele é um Deus que quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados e o procuramos verdadeiramente. Tome posse dessa palavra, tome posse das promessas de Deus na tua vida, porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem nos prometido. Que você tenha recebido o que Deus preparou para você nessa tarde. Que nessa hora Deus vá de encontro com a tua vida, com o teu coração. Que Deus faça um renovo em tua vida, em tua alma. Que Deus possa te transformar. Que Deus possa me transformar. Que Deus possa nos dar um avivamento verdadeiro em nome de Jesus. Receba e tome posse do que Deus tem para ti, do que Deus tem para a tua vida, do que Deus tem para estar de presente, do que Deus está de mão estendida para te dar e você está com mão encolhida sem querer receber. Tome posse em nome de Jesus.